No ar o Identidade Geral, pela sua TV e Rádio Novo Tempo, muito obrigado pela sua audiência, obrigado porque mais uma vez você está aqui com a gente para termos boas conversas. No programa de hoje você vai conhecer a história de alguém que já plantou quase 20 mil árvores em São Paulo. E tem ainda uma assistente social que também é palhaça, é isso mesmo. Ela dedica sua vida a deixar mais alegre o dia de pessoas doentes. E ainda, a gente conversa com o cantor Leonardo Gonçalves. A gente está esperando a sua participação sempre com a gente aqui no Identidade Geral, facebook.com/NTJornalismo, @NTJornalismo, você encontra a gente no Twitter e também no Instagram. Eu separei algumas participações aqui durante o Facebook, o pessoal vai conversando com a gente também em Twitter e Facebook e Instagram. Quero mandar um abraço para o Haroldo Araújo, ele é missionário na África, não consegue acompanhar o programa pela televisão, mas fica acompanhando a hora que a produção coloca no YouTube um novo programa, ele vai lá e assiste. Então um abraço para o Haroldo Araújo, para a Patrícia Celiani, que também acompanha sempre a Identidade Geral, a Lisete Fernandes e a Roberta Remini. Ela comentou que está achando as entrevistas maravilhosas, é fã do programa e dá os parabéns para toda a equipe. Muito obrigado, Roberta, e a todos vocês que acompanham a Identidade Geral e interagem sempre aqui com a gente. Dizem que há 3 coisas que um homem deve fazer na vida. Você já ouviu isso? Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Você vai conhecer agora a história de alguém que foi um pouco além. Ele já plantou quase 20 mil árvores em São Paulo, teve 3 filhos e está escrevendo agora o seu primeiro livro, que vai incentivar as pessoas a cuidarem do planeta. A gente recebe agora o plantador de árvores, seu Hélio da Silva. Tudo bem, seu Hélio? Obrigado pelo convite. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Olha, você, como eu disse aqui, plantou 20 mil árvores. Existe um plano de ir além disso daqui a pouco. E está escrevendo um livro para incentivar as pessoas a cuidarem do planeta. Agora, sua atividade profissional não tem nada a ver com isso, né? Você não é ecologista, não tem nada a ver. Não, a minha profissão, eu sou um executivo de vendas. Portanto, minha área é viajar esse Brasil todo, viajar o mundo. Mas a paixão, além de venda, obviamente, a minha causa, o meu legado é plantar árvores. E por quê? O seu plano era deixar a cidade de São Paulo mais verde, é isso? Tem muito prédio lá e pouca natureza? Eu moro em São Paulo, eu sou do interior do estado de São Paulo, mas eu moro em São Paulo há 50 e poucos anos. E São Paulo me acolheu, como acolheu milhares e milhões de pessoas. E São Paulo me acolheu bem, São Paulo me deu tudo que eu tenho, né? Me deu filhos, me deu esposa, me deu escola, me deu educação. E São Paulo é uma cidade amor e ódio. Ou você ama São Paulo ou você odeia São Paulo. E você amou São Paulo e resolveu contribuir de alguma forma, deixando a cidade mais verde. Eu amo São Paulo e resolvi fazer um tributo a São Paulo. Uhum. Mas acho que mais importante que fazer esse tributo a São Paulo é fazer um tributo para o Hélio. A paixão é do Hélio. E eu resolvi dividir isso daí com todos. Quando você passa a dividir, você percebe que a divisão é mais importante que a somatória. Agora, seu Hélio, não foi muito fácil esse início, né? Eu fiquei sabendo que nas primeiras mudas que o senhor plantava, algumas pessoas iam lá e arrancavam essas mudas, é isso mesmo? Isso daí começou no dia 23 de novembro de 2003, era uma área pública e eu caminhava por essa área. Quase todos os dias eu caminhava por essa área. E chegou num momento que a degradação era cada vez maior lá, muito lixo, muito vandalismo, não existia praticamente árvores lá, né? E eu falei para minha esposa, eu vou mudar isso daqui. Em 10 anos eu vou transformar isso daqui e em 20 anos as pessoas que não estão aqui ainda, mas que vão chegar, elas vão gostar disso. E eu vou ser uma fonte de inspiração para essas pessoas. Onde já se viu um senhor plantando uma árvore, quando o hábito é de uma criança plantando uma árvore, e não um senhor.
Então eu resolvi ser um agente inspirador. E o interessante é que o senhor planta árvores, lógico, deixa o ambiente mais verde, mais puro, mais natural, mais agradável, mas tem uma coisa não só para o ser humano, mas também preservação da espécie, porque o senhor planta diferentes árvores, espécies inclusive da Mata Atlântica, então tem um lado também de preservação da nossa mata, esse seu trabalho? Tem um lado da preservação, é uma área que eu estudei ela, e eu vi o que tinha lá 150, 200 anos atrás. E aquilo lá era uma extensão da Mata Atlântica. Ora, extensão da Mata Atlântica, se eu plantasse árvores da Mata Atlântica, elas iriam bem lá, porque elas já existiam lá no passado lá. E eu resolvi plantar árvores da Mata Atlântica nessa área pública lá. Fui aqui em Limeira, Piracicaba, os grandes viveiros estão localizados aqui. Comprei lá 200 árvores, peguei um final de semana, sábado e domingo, e plantei. Eis que no outro final de semana eu fui lá ver, porque eu trabalho a semana inteira na minha atividade, tinham destruído as 200. Mas que tragédia, gente. Tanta vontade de fazer isso acontecer, vai lá no final de semana, planta no outro, arrancaram. Mas são as tragédias que impulsionam a humanidade. Sem tragédias, a humanidade não avança. As tragédias impulsionam o avanço da humanidade. E eu falei, bom, já que roubaram 200, destruíram 200, eu vou comprar 400 agora. Uhum. E eu comprei 400. 15 dias depois, destruíram as 400. Não acredito. Já haviam 600 destruídas. 600 e tal. E aí eu comecei a ver, porque eu trabalho, não estava lá todo dia. Aliás, já são mais de 600 final de semana lá, nessa atividade. Desses 600 final de semana, eu faltei uns 20 por uma outra causa nobre, para salvar o casamento. Então, tive que faltar 20 final de semana. Acho que é importante. 20 final de semana lá. Então, eu vi que destruíram as 200, as 400, e eu comecei a pesquisar quem está destruindo isso daqui. Uhum. Era o vandalismo mesmo, puro e simples, tirava, jogava fora, jogava no lixo, mas fundamentalmente eram comerciantes que não queriam que aquilo lá tivesse bastante árvore, pois porque iria tampava a tapar fachada. a mídia, a fachada dele, quem passava lá não via lá, quem passava lá não via lá, tal. E por mais que eu não, isso vai ser bom para vocês daqui 2 anos, 3, vai atrair muita gente. Então aí o senhor foi fazendo um trabalho corpo a corpo com esses comerciantes. Eu fui fazendo um trabalho corpo a corpo, mas fundamentalmente eu tive que pegar amizade com quem fazia o vandalismo lá também. Literalmente. Me aliar a eles. Falou, isso é para o seu filho, isso é para o seu neto. Daqui 200 anos, essas árvores estarão aqui. É interessante, porque foi muito mais do que plantar árvore. Teve que conscientizar as pessoas da importância delas estarem ali, né? Foi um serviço de empreendedorismo ambiental, né? Ou você faz, ou você não faz, né? Então, foi-me dada essa graça de deixar um legado, foi-me dada essa graça de eu ter uma causa, e isso daí é dádiva. Causas são dádivas. E é muito interessante porque o senhor falou que planejou, daqui 10 anos eu vou deixar um legado, vai servir de inspiração para as outras pessoas. E foi uma luta muito complicada, como o senhor está contextualizando aqui para a gente, mas deu certo, né? Porque, inclusive, a Prefeitura de São Paulo transformou essa região num parque, margens do rio Ticoatira. Foi. Nós começamos lá no ano 2003 com muita dificuldade. Depois de destruir as 400 árvores, eu falei, agora vamos fazer o seguinte, eu vou cansar esse pessoal que destrói árvore. Agora eu vou plantar 5.000. Aí já foi um trabalho bem massivo. Eu vou cansar eles vão destruir, mas eu vou cansar. Olha a persistência. E por aí foi. Em 2007, já tinha 5.000 lá. No começo eu tive problema com prefeitura, fiscalização, poder público. E vinha lá, falava que não podia, tal, e vai, era pública, e vai daqui, vai dali, vai de lá, tal. Peguei amizade com alguns políticos, pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, pessoal da Prefeitura, na ocasião era o José Serra, o prefeito. Peguei amizade com o pessoal da subprefeitura, e eles falaram, pode ir em frente que a gente dá o apoio, pelo menos ninguém te atrapalha. Pode ir em frente. E assim foi feito. E em maio de 2007, portanto, 4 anos depois, aquilo que era uma área pública, como começou a levar benfeitoria, árvores lá,
foi transformado no primeiro parque linear da cidade de São Paulo. Então, ali foi criado o primeiro parque linear da cidade de São Paulo. Genuinamente Mata Atlântica, 99% das árvores que planta lá eram aquelas que existiam, 90% Mata Atlântica, a cada 12, tudo planejado. Quando planta-se uma árvore, você não olha só para o chão, é fundamentalmente que você olha para cima, para onde vai a copa. Como ela vai crescer, né? O que tem do lado, no chão e tal, mas como é que ela vai crescer. E aonde que ela vai se enraizar. Aliás, enraizamento de árvores, podem não acreditar, mas a primeira internet do mundo são as raízes de árvores. Conectadas em rede, né? Elas se comunicam em rede, uma com a outra. Sabe o que eu estou pensando aqui? O senhor deu essa canseira nos predadores, conseguiu fazer o projeto acontecer. Então foi lá com 200 árvores, depois 400, depois a dose cavalar de 5.000 árvores e hoje o senhor conseguiu fazer esse projeto acontecer, está chegando nas 20.000 árvores. Mas é muito dinheiro para fazer isso acontecer, né? O senhor nunca se importou com isso? Porque o senhor teve que comprar as mudas, teve que comprar as sementes, o adubo. O senhor tem algum tipo de apoio? Da onde sai a verba para fazer isso? Não, quando você tem uma causa, quando você tem uma missão para cumprir, você se vira e vai em algum lugar. Eu, graças a Deus, trabalho, sou um executivo, graças a Deus, bem remunerado, mas não é meu, é emprestado. As árvores serão dos outros. Mas o dinheiro não é meu, não. Nada é nosso. Tudo é emprestado. E o senhor está causando um bem-estar enorme para a população que convive nessa área. São Paulo precisa muito de ar puro, né? Porque a gente tem uma poluição grande, é uma grande cidade. O senhor tem essa consciência do local mais aprazível e o aspecto da despoluição que o senhor está causando também nessa área? Isso daí eu tenho bastante noção disso. Tanto é que eu já medi por termômetro a temperatura onde eu planto e 20 metros numa avenida. Eu pus o termômetro lá, andei 20 metros onde eu planto. A diferença é de 3 a 6 graus. Verdade? Verdade pura. Aliás, por aqui é. Se fizerem esse teste, a temperatura no asfalto é tanto e onde tem plantação de árvore é X. Vai dar entre 3 e 6. Né? Afora o aspecto que a árvore tira a depressão. Podem não acreditar, podem falar que é... Mas com certeza, coisa é a contemplação da natureza. Mas ela tira a depressão, a árvore te conduz. A gente pensa que conduz as árvores? Não. As árvores te conduzem. Se eu olhar uma árvore, esse dia tinha uma senhora lá olhando uma árvore, admirando uma árvore, com uma criança lá. Falei, a árvore está cobrando alguma coisa? Falei, não, essa árvore é linda. Eu falei, então, as melhores coisas na vida é de graça. É só a gente saber observar, né? Então, de cada 12 árvores que eu planto, uma é frutífera para pássaros, mas é frutífera aos olhos do pássaro. Então, são frutas silvestres. É amora, é pitanga, é mutambo, é araçá, ou seja, goiabas. Não para o ser humano ir lá e se alimentar da fruta. Não, o ser humano ele vai no varejão, ele vai na feira. E resolve o problema dele. E resolve o problema dele. Então, ali começa a atrair bastante... pássaros também. E pássaro é aquela sinfonia toda que a gente que traz uma beleza incrível também, aliado a esse cenário da natureza. Olha, eu disse que o seu Hélio plantou está chegando na marca das 20.000 árvores, mas o sonho dele é chegar aos 50.000 pés quando ele tiver 87 anos. Bom, depois dessa explicação de como o senhor conseguiu plantar as primeiras 5.000, eu não duvido nem um pouco que as 50.000 vão chegar. A gente precisa de ajuda espiritual para fazer essas coisas aí. E eu já combinei com ele que eu vou até 87 anos, me deu essa graça, pedi para não ficar doente, ele me prometeu que eu não vou ficar doente, eu vou chegar lá com 87. E se em 11 anos e meio, eu plantei quase 20.000, eu tenho 23 ainda, e eu vou chegar a 50.000. Vai ser fácil. Estou pegando outras áreas para plantar. Você vê, eu planto na cidade de São Paulo. E o fundamental, áreas públicas. Que áreas públicas, parques, são de todos. Às vezes passa uma pessoa, no meu sítio eu plantei. Falei, legal, bacana, mas lá é seu. Aqui é nosso. É seu, meu, seu. Aqui, tá vendo aquele pé de jequitibá? Ele dura, bem tratado, 2.500 anos. Então, você imagine um descendente seu
daqui 2.000 anos, Com certeza. apreciando esse pé do jequitibá que está aí, essas araucárias que dura 500, 600 anos. Então eu planto muito para o neto dos nossos netos, mas fundamentalmente para aqueles que vão chegar daqui 500, 600, 700 anos. São para eles, para eles. E por que você faz isso? Porque isso me agrada. Com certeza, seu Hélio, assim, o seu legado vai ficar por gerações na cidade de São Paulo. Eu acho que é um grande exemplo de que cada um pode fazer a sua parte. O senhor fez um pouquinho mais do que a sua parte, inclusive, mas cada um pode fazer a sua. Então, que o seu exemplo possa reverberar aí para que outras pessoas também possam fazer o mesmo. Eu queria agradecer muito a sua participação, o senhor ter dividido essa história que, além de ajuda à natureza, é uma história de grande persistência, de um ideal, de um projeto. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui no Identidade Geral. Eu que agradeço essa oportunidade, isso é bom, isso daí inspira pessoas, serve de exemplo para as pessoas. E quando a gente resolve, é possível mudar, é possível você mudar todo o entorno. A única iniciativa é sua. Você transformar suas palavras, seus sonhos, em ações e atitudes. Com a hora certeza. que você faz isso daí, você se realiza, né? Eu estou aqui agora como dando essa entrevista, tudo, mas o verdadeiro Hélio não é o executivo, não. O verdadeiro Hélio é o plantador de árvores. É o plantador de árvores. Obrigado, seu Hélio. Muito obrigado. Logo depois do intervalo, assistente social que alegra o dia de pessoas doentes. A gente volta daqui a pouquinho com Identidade Geral, não sai daí.